Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia. Hoje, 9 de junho de 2025, nós meditaremos no livro de Salmos, capítulo 5, e teremos o versículo 3 como nossa referência de meditação. Nele está escrito: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nós temos mais um Salmos em que você claramente percebe que o salmista, que aí no caso esses salmos eles são atribuídos a Davi, o salmista, ele, na sua intimidade, ou no seu relacionamento com Deus, ele procura priorizar logo o seu início da manhã. Ele entende que amanhã tem-se que, uma passagem bíblica diz assim, que ainda que, ele diz mesmo que, vamos dizer assim, a dor seja a noite inteira, mas pela manhã, né? Pela manhã virá a alegria, ou seja, virá o sossego, virá a paz. E é baseado nisso, é baseado nesse princípio, é baseado, vamos dizer assim, nesses fundamentos em busca de paz, é que o salmista ele já inicia o seu dia buscando ter contato com o Senhor, buscando ter intimidade, buscando ter relacionamento. E ele já leva a sua voz, né? Ele leva a sua voz, ele se coloca à disposição para se apresentar ao Senhor e principalmente, e para partir logo do início da manhã, ele começar a vigiar para que as suas condutas não se percam em pecados. É nesse mesmo capítulo, a gente observa que ele faz isso porque logo no versículo 2 ele diz assim: atende a voz do meu clamor, rei meu, e Deus meu, pois a ti orarei. Ele faz isso porque logo pela manhã ele vai, não em angústia, mas ele vai em alegria, ele vai em devoção, em reconhecimento, em confiança, que elevando a sua voz em clamor ao seu rei, que é Deus, e ele se põe em oração. Então essa conversa, essa voz que ele se relaciona, ou seja, que ele oferece, ou que ele direciona ao nosso Deus, é uma voz em oração. E ele traz uma relação, porque ele faz isso porque ele quer que o Senhor perceba ou observe, ele traz uma relação, vamos dizer assim, uma comparação entre os homens considerados, vamos dizer assim, sensatos, bons, e homens considerados ímpios, que vivem ou que têm prazer em iniquidade, e ele trazendo que o próprio Senhor não tem prazer. E essas pessoas, ele trata como pessoas loucas, pessoas que não se reservam, não buscam obedecer a palavra do Senhor, não buscam desde o início da manhã para poder oferecer o seu dia para o Senhor. E ele então diz que essas pessoas, elas aborrecem o Senhor, são pessoas sanguinárias, são pessoas fraudulentas, e são pessoas que não escaparão do juízo do Senhor, porque ele disse no versículo 6 que eles serão destruídos, aqueles homens que se pautam ou que se fundamentam na mentira. Mas o salmista, ainda assim nessa relação de intimidade, de temor do Senhor, mas ele diz no versículo 7, mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, ou seja, pela permissão da tua bondade, ele habitará, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ele diz assim: olha, eu entrarei na tua casa em temor, eu me inclinarei, eu oferecerei devoção, oferecerei louvores, eu te servirei. E o salmista, nesse seu clamor matinal, ele se coloca literalmente à disposição do Senhor, ou na entrega para o Senhor, porque ele pede para que o Senhor guie ele na justiça do próprio Deus. Por quê? Ele pede isso porque ele diz assim, isso porque ele teme os seus inimigos. Ele pede para que o Senhor limpe o caminho dele, deixe o caminho dele sem obstáculo, deixe o caminho dele de uma forma que ele possa transitar, ele possa caminhar em segurança. Senhor, ele se coloca então como alguém de retidão, e ele se coloca então como pedindo para que o Senhor livre ele das maldades e do falar e daquelas pessoas que são iníquas, que são maldosas, que são perversas, mas que às vezes de forma descarada, de forma mentirosa, elas fazem com que a sua boca seja sepulcro de morte, sepulcro de mentiras. Elas fazem lisonja, mas são lisonjas mentirosas. Ele quer que o Senhor declare essas pessoas como culpados, mas olhe para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que têm respeito pela sua palavra, como pessoas que devam receber do Senhor a benignidade, mas que esses que assim agem, que eles possam alegrar-se, como forma lá no versículo 11, assim, mas alegra-se todos os que confiam em ti, exulta eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se glorie os que amam o teu nome. O Senhor é um Senhor de justiça, o Senhor é um Senhor que defende, o Senhor é um Senhor que se coloca em socorro àqueles que são, vamos dizer, açoitados, humilhados. Mas essas pessoas que assim são, elas devem ser porque devem amar o nome do Senhor. Então é um salmo que, na verdade, ele traz uma relação vamos dizer assim, da justiça de Deus, trazendo, vamos dizer assim, ira, trazendo
trazendo juízo sobre aqueles que são ímpios, mas que trazendo a justiça de Deus, de bondade, de generosidade e de bênção sobre aqueles que fazem justo. E o salmista, nesse ponto, ele quer se colocar como uma pessoa justa diante de Deus, mas não que ele seja um justo sem pecado, mas justa porque ele busca verdadeiramente servir ao Senhor e ser um servo de Deus, mesmo com suas imperfeições. Fica a graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, e que Ele possa nos cuidar